Se você está estudando para a prova da PMBA e não sabe como se preparar, fica até o final desse vídeo, porque aqui eu vou relatar como eu estudei e vou te dar algumas dicas de como começar a estudar. Se você começa a fazer um projeto e termina e vai embora, não tem que ficar perto da gente mesmo não, que gente fraca faz mal. Eu quero ficar do lado de gente que dorme pouco, estuda pra caramba, se dedica sábado, domingo, feriado. Treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, viva o que eles sonharam. Fala, concurseiro, meu nome é Marcos Moreira, sou do canal Concurseiro Gêmeos e eu sou policial militar do estado da Bahia. E eu sei que você viu esse vídeo, às vezes você está pesquisando, você está começando do zero e não tem uma orientação de como você tem que começar, por onde você tem que ir, quais materiais você tem que selecionar, o que você tem que fazer para estudar para concursos públicos. Eu também passei pela mesma coisa, eu não sabia como me preparar, não sabia por onde começar, então eu não tinha ninguém ao meu lado para me orientar no que eu tinha que fazer. Então foi aí que eu comecei a pesquisar e ver qual era o método, o jeito mais certo de começar a estudar. E você está fazendo a mesma coisa que eu fiz anteriormente. E nesse primeiro contato eu vou te explicar como eu comecei a estudar para a prova da PMBA. Não foi nada fácil assim, eu comecei a estudar, não sabia por onde ir, eu só queria passar em concurso público. Minha meta era passar em concurso público, porém eu estava começando do jeito que eu queria, né? Pegando qualquer material, estudando por onde eu achava que era viável, eu não sabia que assunto eu estudava, não sabia que matéria eu estudava, então eu tocava o barco do jeito que dava. Às vezes eu estudava matérias a menos, às vezes eu estudava matérias a mais. Então, eu não sabia, eu não tinha orientação de como estudar certo. E você deve estar no mesmo barco, não sabe por onde começar, não sabe que matéria você tem que estudar, não sabe quais assuntos você tem que estudar. Então você está verdadeiramente perdido e você está pesquisando a maneira certa de como começar a estudar, que você quer ser policial, é seu sonho ser policial. Está no mesmo barco que eu estava anteriormente, nesse mesmo modo, nesse mesmo jeito, né? Às vezes até mesmo desesperado, porque quer mudar de vida, quer ter um salário a mais. Então, você achou o vídeo certo. Então, eu quebrei muita cabeça no primeiro contato, quando eu queria me preparar ali para concurso público, estudar para a PMBA, mas só que eu não tinha orientação, como eu falei. E foi aí que eu comecei a aprender a me organizar para então eu começar a estudar a Vera. E como eu aprendi a me organizar? Primeiramente, eu vi dicas no YouTube, procurei canais no YouTube dando dicas de como eu fazia para me organizar, como montar meu cronograma, como separar minhas matérias, como separar meu horário. E foi algumas dicas no YouTube que me levou a essa aperfeiçoação de organização. E foi aí que eu comecei a pegar a primeira prova do concurso ali, ver como era que funcionava, as provas anteriores, ver o que a banca cobrava mais, as matérias que caía, também peguei o edital, imprimi o edital, comecei a ler as matérias, os assuntos ali, e eu botava a prova e o edital um do lado do outro, e eu via quais assuntos caía de fato ali naquela prova. Não só a prova do estado que eu iria fazer, mas dos outros estados também. Na época a banca era IBFC, então eu baixei as provas, as últimas provas da IBFC aqui na Bahia, que foi em 2017, e eu vi que cobrava muito letra de lei. E eu comecei a ler letra de lei porque naquela prova ali de 2017 vinha cobrando muita letra de lei, não só na prova de 2017 daqui da Bahia, como na prova de 2018 de Sergipe, que foi a banca IBFC também. Então eu coloquei aquelas duas provas do lado do edital e eu vi de fato as matérias que eles mais, que tinha mais relevância naquele concurso e também nos assuntos que eles mais cobravam em prova. E era aí que eu focava mesmo, estudava a Vera, porque eu via que era assuntos que caía de fato na prova. Então, nesse primeiro contato, quando eu comecei a me organizar, de fato, foi aí que tudo começou a ir para frente, né? Peguei o edital, peguei a prova, comecei a ver, comecei a estudar a banca, comecei a estudar o edital, porque o edital também se estuda, a banca também se estuda para você ver ali o que cobra de fato, o que cai de fato, e então você começar a ter um desempenho maior na sua preparação. E eu comecei a separar minhas matérias, comecei a separar meus materiais,
baseado naquele edital e naquelas últimas provas. Comecei a montar meu cronograma, comecei ali a organizar, a montar os meus materiais para eu não ficar perdido nos meus estudos. Claro que também tinha, como eu falei anteriormente, as matérias, os assuntos com mais relevância que eu procurava colocar como prioridade, porque querendo ou não, eram as matérias que tinham mais pontuação e eu teria que me destacar mais, porque também eu peguei as últimas notas de corte do concurso, as últimas notas ali dos concursos anteriores e eu vi a pontuação do pessoal, onde o pessoal acertava mais, onde o pessoal acertava menos, e eu via as matérias que o povo se destacava mais. Então, aquelas matérias que o pessoal tirava nota maior, eu não poderia ser ruim nelas, porque todo mundo estava sendo bom, e se eu fosse mal, eu estaria mal colocado naquele concurso. Sim, aí você deve estar se perguntando, como foi de fato que esse cara organizou seus estudos, como ele fazia a sua rotina. Depois que eu me organizei, eu comecei a preparar o meu cronograma, comecei a fazer a minha rotina de fato ali, né? Então, para tudo que você for fazer, não só em concurso público, mas em todas as áreas, você tem que ter organização, porque sem organização você vai fazer a coisa no automático, de qualquer jeito, e isso não pode acontecer. Mas o concurso público é a mesma coisa, você se organiza, separa edital, separa as provas anteriores, estuda a banca, então só depois daí que você começa a estudar, você sabe o que você vai fazer. Você não pode começar as coisas no escuro, você tem que saber o que você vai fazer para você ter um êxito, né? Então, eu sabia, né, depois de 2 meses, 3 meses estudando igual um doido, um maluco, não sabia o que fazer. Então, só depois que eu me organizei, eu tinha ciência ali do que eu queria e para onde eu ia, né? Então, eu comecei a montar o meu cronograma. E como eu montava o meu cronograma? Eu separava as matérias que eu falei, né, de mais relevância, botava 2 por dia. Às vezes você quer colocar 1 ou 3. Mas o meu tempo ali que eu via, né, que eu estudava 4 horas por dia, às vezes 5 horas, eu via ali que dava para colocar 2 matérias, pelo ritmo de estudo que eu levava. Às vezes você tem pouco tempo, né, e você quer colocar uma matéria ali por dia, você está começando do zero, você está estudando pouco, e que está começando não vai colocar 3 horas de carga horária de estudo, porque vai se frustrar, ela nunca vai bater essa carga horária de estudo. Então, você que está estudando, às vezes coloca uma carga horária de estudo e começa a estudar uma matéria, né? Começa ali 30 minutos de teoria, videoaula, e depois as 30 minutos ali fazendo questões. E você vai aumentando essa carga horária gradativamente. Quando vai passando o tempo, né, que você vai se adaptando à rotina, você vai pegando ali o jeito da coisa, você vai vendo como a coisa funciona, então você vai aumentando a sua carga horária de estudo. E a sua mente também vai começar a se adaptar. Você vai começar a saber armazenar mais o conteúdo, porque quando você começa, querendo ou não, a maioria que vieram de classe baixa, não teve uma boa educação, né? Eu mesmo não tive um bom ensino médio, então verbo, artigo, adjetivo, essas coisas eu não sabia. Então, meu período de preparação para concurso seria a médio a longo prazo. O curto prazo, para mim, não existia. Como para muitos aí que estão ouvindo esse vídeo e às vezes pega o edital, olha o edital e fala, cara, para onde eu vou? Você tem que ter paciência, você tem que ter tranquilidade. Porque gradativamente você vai estudando ali e você vai bater o edital de uma maneira a médio prazo. Assim como foi eu. Minha primeira preparação veio depois de 1 ano de estudo e foi no meu primeiro concurso. Porque eu entendi que a paciência me levaria à perfeição. Então você tem que entender isso, que a paciência te leva à perfeição. Você estudando de uma maneira que dá para entender, né? Não você focando no edital. O edital vai abrir, tem que abrir, eu tenho que fazer logo essa prova para me livrar. Tem gente que quer se livrar dos livros, quer passar logo naquele concurso para jogar tudo para o alto, mas não é bem assim. Você tem que aceitar o processo para chegar ao propósito. E é isso aí, você tem que estudar de uma maneira consciente, sabendo que o tempo vai ser médio ou longo para você chegar na sua primeira aprovação. Mas para aqueles que têm um nível médio bom,
for uma educação boa, essas aí pode sim estudar a curto prazo, porque ela já vai entender sobre português, matemática, geografia, história, e só vai ficar restando as matérias de direito, então ela vai poder pegar essas matérias em 3, 4, 5 meses e até passar na primeira prova ali que fizer em curto prazo. Mas para a maioria, às vezes esmagadora, o médio prazo é que se conta mais. Então, você tem que ter paciência, tem que respeitar o processo e não correr, né? Não pular assuntos no edital, fazer de maneira que a banca cobra ali naqueles tópicos do edital que você vai ter êxito em sua aprovação. Então, depois que separei as matérias ali por dia, coloquei 2 matérias por dia e coloquei os horários determinados que eu estudava, né? Eu via os horários ali que eu tinha mais tempo livre e colocava ali no meu cronograma para eu poder cumprir aquela carga horária. Na maioria das vezes era à noite, né? Mas eu não deixava de estudar quando eu estava no trabalho, quando eu estava no ônibus, quando eu me deslocava para algum lugar, sempre estava ali revisando o que eu estudava e também uma boa técnica para você. Mas o horário fixo que eu estudava do meu cronograma era sempre à noite. À noite eu me separava ali e ninguém me chamava para festa, ninguém me chamava para outro lugar, porque eu já sabia para onde ia e eu não poderia ali procrastinar naquele meu horário. Eu colocava 2 matérias, 4 horas por dia e separava ali aquelas 2 matérias, 2 horas de cada, separava os assuntos. E ali eu consegui bater o edital 2 vezes, ou até foi mais de 2, umas 3, 4 vezes em um ano. E então, só depois daí, eu vi que eu precisava fazer questões, né? Então, os finais de semana, eu separava ali para fazer questões, no sábado ou no domingo. Fazia um simulado ali, juntava às vezes a turma, meu irmão também fazia simulado comigo. Ali era o momento que eu colocava o que eu aprendi durante a semana em ação, né? Eu via a matéria que eu estava capengando, meus pontos fracos, assuntos que eu não estava rendendo, e então eu marcava ali no meu bloco de anotação e eu fazia meu cronograma da próxima semana, dando prioridade àquelas matérias que eu estava mais falhando. Era ali que era meu ponto fraco, então o meu ponto fraco eu trabalhava, eu não fugia do meu ponto fraco, e isso é muito essencial, não fuja do seu ponto fraco, né? Tente fortificar aquilo que você está, direito administrativo, estou fraco, fortaleza direito administrativo, fortalece ele, estudando mais, né? Os assuntos você tem que dar mais prioridade naqueles assuntos que você não está tendo um bom desempenho em direito administrativo, né? Então, a matéria que você tiver mais ruim ali, mais delicado, né, a sua situação, você tem que fortificar, aperfeiçoar ela. Então, você só vai saber onde você está fraco nos simulados, nas questões. Então, é muito essencial você fazer questões, né? É muito essencial você fazer simulado no final de semana. E, por último, as revisões. A minha revisão funcionava mensalmente e semanalmente. Toda semana eu revisava o que eu estudava durante a semana, né? Vamos supor que minha primeira semana ali eu estudei aquelas matérias segunda, terça, quarta, quinta e sexta. No sábado ou no domingo, vamos supor no sábado eu revisava e no domingo fazia simulado ou questões. Ou no sábado eu fazia questões e no domingo eu revisava juntamente com os erros das questões que eu cometi no sábado. E revisava de uma maneira muito cautelosa, procurava saber tudo aquilo que me causou dúvidas, e ali naquele sábado, praticamente o sábado todo ali, eu ficava revisando, principalmente os meus pontos fracos. Isso fazia com que meu desenvolvimento, meu desempenho aumentasse. Claro que você tem que fazer, você está pensando, é muita coisa, não. Mas quando você coloca no papel, primeiro eu tenho que me organizar, primeiro eu tenho que saber o que o edital pede, os assuntos que o edital pede. Tenho que separar aqueles assuntos. Depois que eu separar aqueles assuntos, eu faço o cronograma daquilo, né, dos assuntos que está no edital. Eu vejo as provas anteriores, o que caíram de fato nas provas anteriores, para te dar uma confiança a mais e você colocar aquelas matérias que é de muita relevância no concurso como prioridade. Depois que você separar suas matérias, montar seu cronograma, você vai fazer questões e depois revisar. Certo? A minha revisão semanalmente funcionava dessa maneira que eu acabei de falar.
Mas a mensal já era geral, tudo que eu estudei no mês, na primeira, segunda, terceira e quarta semana. No último final de semana ali do mês, sábado e domingo, eu revisava tudo que eu estudei durante o mês. Então, tudo que eu informei nesse vídeo aqui foi acerca da minha preparação e também vai servir como dicas de estudo para você. E eu acredito que muitos colegas seus também têm a mesma dúvida e estão começando do zero, assim como você e assim como eu comecei. Então, envie para esses colegas, compartilhe com eles, porque esse vídeo é de muita valia. Eu acredito que eles vão também pegar o bizu das coisas, como é que funciona a preparação, e também um dia ele vai estar fardado juntamente com você. E se você gostou desse vídeo, clica no like aí, por favor, comenta, toca o sininho aí para as notificações chegar até a você. Tamo junto.